Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Você vai ter comentários, análise das notícias pelo empresário Ribas Aidan, comunicador, engenheiro daqui do Sistema Costa Norte e empresário do Sistema Costa Norte, também pela ex-vereadora por 2 mandatos, ex-prefeita por 2 mandatos de Cubatão, Márcia Rosa. E a gente vai começar conversando, Zaidan, sobre possibilidades de greves amanhã em São Paulo. É verdade que nas 2 últimas vezes em que os metroviários e os trabalhadores dos trens de São Paulo da CPTM anunciaram greves, na Assembleia do dia anterior essas greves foram desprogramadas, elas foram canceladas. Mas dessa vez parece que vai ter greve, embora tenha Assembleia marcada para hoje à noite. Parece que os trabalhadores da Sabesp também vão acompanhar essa greve, porque a ideia é protestar contra esse início de estudos de privatizações, tanto do metrô como da CPTM e da Sabesp. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Márcia Rosa. Boa tarde aos telespectadores e os nossos internautas também. É gozado, né, que os caras programam uma greve porque vai acontecer um estudo para provável privatização. Quer dizer, há estudo ainda, sabe? Estão estudando uma provável privatização, se é viável economicamente ou não, como é que vai ficar a situação dos funcionários do metrô e também da Sabesp, porque tudo está em estudo. Ainda não foi colocado lá o processo de privatização. Não tem o projeto ainda? Não tem. Tudo isso é estudo. Aí, porque está fazendo estudo, vamos fazer greve. Agora, os caras também não pensam nas consequências dessa greve, né? Porque você vê, vai fazer uma assembleia. Essa assembleia vai terminar lá pelas 10 horas da noite, 11 horas da noite. Você imagina aquele trabalhador que pega o metrô ou pega o CPTM lá também, às 4 da manhã. 10, 11 horas da noite ele já está trabalhando, ele já está dormindo, ele não sabe o que vai acontecer. Sabe, é uma falta de respeito. Eu chamo isso de uma esculhambação. Esses trabalhadores não têm respeito com os trabalhadores que saem de manhã cedo para trabalhar. Ora, fazer greve porque está fazendo um estudo para ver se viabiliza a privatização. Ah, Paulinho, não dá, né? Não dá para entender isso. Márcia Rosa, boa tarde, é um prazer receber você aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. É um privilégio estar aqui na bancada junto com você, pela sua história, pela sua trajetória. Cumprimentar os internautas, né, os nossos telespectadores, o pessoal que está aqui assistindo. E nessa pauta, nessa questão, Zaidan, é muito difícil fazer uma análise sobre essa questão, porque há, neste momento, uma desconfiança muito grande da classe trabalhadora. Eu vou falar da questão do ensino médio. A questão do ensino médio entrou na pauta através de uma medida provisória, virou lei e não teve discussão. Então, as pessoas estão realmente querendo discutir e, é claro, antes que esses projetos se consolidem. E, lamentavelmente, eu tenho esse ponto de vista, que o Tarcísio tem se manifestado o tempo inteiro em privatizar, em reduzir o Estado. Redução do Estado é reduzir emprego, é reduzir a qualidade do nosso emprego. Então, essa é uma questão que eu queria pontuar, não só da questão dos trens, como a questão da Sabesp, por exemplo, né? Privatizar a Sabesp. A Sabesp é uma empresa lucrativa que entregou 450 milhões de reais na mão do governo do Estado. Isso em 2022, ela tem uma lucratividade de 3 bilhões de reais. Então, os trabalhadores desses segmentos estão fazendo este alerta, chamando a atenção, causam desconforto. Eu não sei como foi conduzido o processo, mas, assim, tem o outro lado da história, né? É isso. 375 municípios de São Paulo têm contrato com a Sabesp. No Rio de Janeiro, a concessão do serviço de abastecimento de água e de saneamento básico, houve uma concessão e a tarifa passou a ser maior
do que era antigamente. É bem maior que a da Sabesp, que é uma empresa. Na verdade, não é a Sabesp que está sendo vendida, é o controle acionário da Sabesp que sai do governo do Estado, eu acho inexplicável isso, e passa para a iniciativa privada. Então, Paulo, hoje a Sabesp, como uma empresa lucrativa, custa R$ 71,00 10 mil litros de água e esgoto. No Rio de Janeiro é 111, né? Em outros estados é mais de 100, 134, ou seja, a empresa tem um custo baixo, né, para água e esgoto. Então, assim, qual é a justificativa? No meu ponto de vista, só se o Estado estiver quebrado. Você vai entregar uma empresa lucrativa? Eu diria, né? A Sabesp tem uma expertise, tanto é que ela opera fora do país também. Tem ações na Bolsa de Nova York. Não, e opera fora do país. Opera aqui no Panamá, opera em outros países da América do Sul também. Mas eu quero dizer uma coisa, Márcia. Eu acho que o processo de privatização ele tem que ser analisado. Será que vai ficar mais caro, mais barato? Tem que ser apresentado. Agora, não vai fazer greve antes de se apresentar um projeto, porque está fazendo um estudo, vamos fazer greve, vamos parar. Isso eu não concordo. Eu fui sindicalista, 25 anos da minha vida. Eu fui sindicalista, fui do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Entrei lá em janeiro de 1965 e saí em 1988. Sabe? Eu sei o que é greve, eu sei o que é fazer greve, participar de greve. Agora, a hora que tem que se fazer uma greve é a hora que esses estudos estiverem prontos, porque tudo isso vai ser apresentado, no caso do governo do Estado, à Assembleia Legislativa. Vai o seu time, naqueles deputados que eles votaram, que apoiaram, que ajudaram, não vota nesse projeto que é ruim, ou vota nesse projeto que é bom, sabe? O governo espirrou que vai fazer um pré-estudo disso, vamos fazer greve. O governo deu uma febre porque vai mudar o sistema de transporte, vamos fazer greve. Quer dizer, é uma coisa que não se admite. Eu também não gosto, sou contra a greve que prejudica outros trabalhadores, como é o caso da greve dos trens e da CPTM. Agora, é preciso reconhecer que as linhas 8 e 9 da CPTM foram concedidas para iniciativa privada, houve demissão em massa e houve queda na qualidade da prestação de serviço. Isso é incontestável, a própria empresa concessionária reconheceu. No caso da Sabesp, eu acho incompreensível passar o controle acionário de uma empresa que dá lucro e que tem uma função social ao mesmo tempo. Eu acho incompreensível a privatização da Sabesp. Agora, eu acho que o Zaidan tem razão, o projeto tem que ser analisado com mais calma. A Márcia Rosa é professora e o governo Tarcísio acumula atrapalhadas no setor de educação. Foi com material didático, foi com aquele uso do aplicativo dos professores, dos alunos, que sem autorização dos alunos, e a empresa ligada ao secretário de Educação, Renato Feder, ganhou 3 licitações entre a eleição do Tarcísio e a posse dele. Eu também tenho dificuldade de entender por que esse Renato Feder continua sendo secretário de Educação de São Paulo, porque ele já tinha repetido essas atrapalhadas quando ele foi secretário de Educação no Paraná, professora. Olha, Paulo, essa foi a reforma mais rápida da história. Eu não conheço nenhuma reforma que foi tão rápida, né? A reforma do ensino médio. Então, como eu havia dito, era uma emenda. Essa emenda se transformou em lei, não houve debate, não houve discussão com absolutamente ninguém. E isso veio lá do MEC, né? Não começou ali no Tarcísio. Governo Bolsonaro. Mas o Tarcísio conseguiu fazer mais desacertos ainda. Ele conseguiu fazer muito mais desacertos. O MEC propõe lá 5 itinerários, né? 5 itinerários. O Tarcísio consegue jogar para 11 itinerários. Como é que você aprende com tantos itinerários? Como é que um aluno de 14 anos de idade
tem condição de decidir se ele vai optar pelas ciências humanas ou pelas ciências da natureza. Se ele nunca teve aula de filosofia, ele nunca teve aula de sociologia, e está uma bagunça. As escolas de ensino médio, no terceiro ano, não tem química, não tem física, não tem geografia, não tem história do Brasil, Zaidan, não tem história do Brasil. E assim, a gente, de acordo com a Constituição, o artigo 215, você tem que preparar o aluno para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. Agora, essa política, ela prepara o aluno para um mercado de trabalho precarizado, extremamente precarizado. Está muito complicada esta questão, sobretudo os alunos que vão prestar o Enem. Então, ele presta o Enem e cai física, mas ele não teve física, nem no segundo, nem no terceiro. Não teve química, nem no segundo, nem no terceiro. Aí o Enem mudou? Não, o Enem não mudou. O Enem mantém as características. Aí eles usam um site, que é o Centro de Mídia São Paulo. Você entra lá, gente, é uma vergonha. Você entra lá, tem os exercícios para responder. Então, tem de todas as disciplinas. E aí tem lá, 2018, prova do Enem, uma questão de química. 2019, prova do Enem, uma questão de matemática. Ou seja, ninguém produziu conhecimento. Eles copiaram o passado para projetar um futuro incerto e provavelmente muito ruim, muito pior do que a gente tem hoje. O Zaidan comenta aí as atrapalhadas do governo Tarcísio nessa área de educação. Depois do intervalo, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, participam nesta segunda-feira a ex-prefeita de Cubatão, ex-vereadora de Cubatão, professora Márcia Rosa, e o empresário do Sistema Costa Norte, que é engenheiro, que foi sindicalista, contou a história para a gente aqui, e que é comunicador também, Riba Zaidan, o homem dos mil instrumentos, não é? Economista também, administrador, contabilista, fez ciências contábeis também. Que era, pelo menos até a próxima reforma tributária, era completa, até ela vigorar, é um sistema completamente emaranhado. O Champollion, que decifrou o hieróglifo, teria dificuldade para decifrar o sistema tributário brasileiro atual. O da reforma, hein? O da reforma simplificou um pouco. Não, né? Você vai ver. O da reforma, você vai ver. Mas eu sou um pouco saudosista nessa questão do ensino, viu, Paulo? Mas sou moderno também, porque eu uso aplicativo, eu uso o iPhone, sabe? Eu fico o dia inteiro ligado nesse mobilezinho aqui. Assisto tudo por aqui. Tá? Mudou a vida da gente, mudou né? a vida, mas eu sou saudosista também, sabe? Eu tenho saudade daquele ensino, sabe? Que a gente chegava na sala de aula, como diz a Márcia Rosa, tinha geografia, história, física, química, matemática, educação moral e cívica, organização social. Hoje é uma esculhambação só. Não tem mais respeito de nada. Aluno não respeita professor, não tem disciplina. Aonde você encontra um pouquinho disso é nessa escola mista aí, cívico-militar. Eu visitei uma escola lá em Ilhabela, leva até o nome do ex-senador Major Olímpio, Colucci colocou, tem uma disciplina, sabe? Pelo menos a disciplina, que não tem mais nessas escolas. E aí a Márcia tem toda a razão nessa reforma, que eu não sei para que fazer reforma numa coisa que está dando certo. Eu acho que é para dificultar, para tentar vender facilidade. Tem que, sabe, o Renato Feder vender mais livro, mais aplicativo, mais não sei o quê, sabe? Não sei, estou falando aqui, mas isso daí tem que ser apurado, entendeu? Sabe lá quais são os interesses por trás disso. Mas concordo plenamente com você. Como é que um aluno está saindo, tentando se preparar para uma universidade, saindo no terceiro ano do ensino médio, sabe? Vai fazer um vestibular sem ter um conhecimento de matemática, de física, de química,
não conhece a história do Brasil, história geral, não conhece geografia, tudo en passant, sabe? Tudo en passant. Não tem. Não tem, você vai formar uma geração de jumento. Não é possível. Inclusive, o ensino, a educação da geração atual foi muito prejudicada pela pandemia, quando a educação passou a ser à distância, sendo que uma boa parte dos alunos da escola pública não tem acesso a celular, aplicativo. Às vezes tem 1, 2 celulares numa casa que tem 4 alunos. Isso quando tem internet. Quando tem internet, exatamente, quando tem internet. Cubatão sofreu ainda mais com essa pandemia e com a desorganização nas escolas. E qual seria a maneira de recuperar um pouquinho a perda que essas crianças, esses alunos tiveram nesse período, professora? É uma perda descomunal. É importante a gente entender todo o processo da educação básica, né? Porque a primeira vez que a Constituição inseriu o ensino obrigatório foi na Constituição de 1946. Era 4 anos, Aidan, 4 anos, né, que era, na verdade, a alfabetização. Depois... Era o antigo primário. O antigo primário, isso. Depois fazia exame de admissão para passar para o ginásio. O Paulinho fez isso. E o ginásio, isso já em 1969, durante o regime militar. No governo Lula, lá em 2009, ele ampliou para 14 anos a educação básica. Então, a educação básica compõe dos 7 aos 14, que são 4 anos. Ensino fundamental, e a pré-escola. Dos 6, né? A pré-escola, isso. A pré-escola, né? Que são 2 anos, e 3 anos do ensino médio. Nós estamos recebendo os alunos no ensino médio semi-alfabetizados. Então, assim, eles têm dificuldade de escrever um texto, têm dificuldade de redação, têm dificuldade com as operações mais simples. Eu estou em sala de aula, Zaidan. E qual seria a solução, professor? Eu estou em sala de aula. O que acontece? Acabamos a pandemia. Eu vejo lá a cidade de Cubatão. Que desastre. Está um desastre, Cubatão. Primeiro que a gente ficou 1 ano e 7 meses sem aula. Voltamos. Aí o prefeito interrompe as aulas, né, para poder fazer uma reforma no período letivo. Reforma das escolas. Reforma das escolas no período letivo. Aí manda voltar em 15 dias. Depois de 15 diz que não dá. Manda mais 10, manda mais não sei quanto. Ficou 40 dias. E aí, aí você voltei para a escola. Uma das escolas que eu voltei, um monte de professor, tudo com problema respiratório, porque era cheiro de cola, pó, de tinta, sabe, os alunos com alergia. Não, recentemente, acho que foi postado aí em vários veículos de comunicação a questão do pombo que é apodrecido dentro da caixa d'água, ou seja, cadê o zelo, o acolhimento? E há como fazer isso? Eu acho que é preciso para que esse aluno continue andando, caminhando, porque lá, quando ele chegar no ensino médio, ninguém vai alfabetizar o aluno que não está alfabetizado. É preciso uma política de alfabetização intensa, né, na área de língua portuguesa e na área de matemática. Acho que esse é o caminho número 1 para acertar aí esse caminho. A coisa lá foi tão grave, Paulinho, que nem o professor Raul Cristiano aguentou. Pediu para sair, viu? Da Secretaria de Educação. Ô Zaidan, só em maio desse ano, 100 professores pediram exoneração. Está difícil aguentar os salários baixos, a precarização dos prédios e a falta de, por exemplo, professor cuidador. Você tem aquele aluno que tem uma deficiência, é um autista, ele tem que ter um professor cuidador. Sim. Ele está jogado numa sala de aula, sabe? Sem esse professor cuidador. Isso. Transporte, ele tirou o transporte escolar de crianças que têm 10, 11 anos de idade, estudando na Vila Nova e morando lá no final da Vila Esperança. Mais de 2 quilômetros de distância. E isso ele saindo às 6 horas, ele vai chegar às 7, 8 horas em casa sozinho. Né? Então, isso não garante o direito à educação. Essa alfabetização intensa, ela é viável? Alfabetização, ela é mais, e os cálculos mais... Ela é mais do que viável, ela é imprescindível. Se o aluno não domina, né, as 4 operações e não domina a escrita, ele não avança. E como é que faria isso? Eu acho que esse é um caminho que pode ser pactuado com os professores. É preciso colocar os professores nessa história. Não dá para... Aliás, Cubatão virou... não aprende sozinho, a Secretaria de Educação
A gente chama de... Eu chamo, porque eu não quero compartilhar isso com ninguém. Eu chamo de secretaria de memorando. Memorando 1, memorando 2, memorando 3. O dia inteiro tu está recebendo memorando. Mas ninguém conversa... E um orçamento de mais de 300 milhões. Isso. E com um alerta do Tribunal de Contas o tempo inteiro de que não alcançou os 25%. Aí chega no final do ano, dá alguma coisa, distribui, faz algum gasto para chegar nos 25%. Zaidan, vamos para uma boa notícia, né? O Brasil registrou no final do segundo trimestre o menor índice de desemprego desde 2015, 7,8%. É uma boa notícia porque havia uma parte do país, a que votou contra o Lula, quase metade do país, com uma previsão catastrofista para a economia. Então, um desemprego que é o menor desde 2015 é uma boa notícia. Por outro lado, tem 8,4 milhões de desempregados, ou seja, tem muito trabalho a fazer aí, não é, Zaidan? Tem, Paulo, tem. O que a gente precisa fazer é recuperar a industrialização do país. Essa está sucateada. Eu venho da indústria automobilística, sabe? A gente modernizou bastante, sabe? Mas a indústria automobilística, mas tem outras indústrias de base que realmente nem compensam. Vou dar um exemplo, a Cosipa aqui em Cubatão, uma das maiores indústrias que nós temos no estado de São Paulo, no Brasil. Sucateada e jogada, entendeu? Porque nem compensa fabricar mais. É preferível mandar um minério de ferro para a China e comprar a chapa da China. Sabe? Sai mais barato, velho. Mas o setor de serviço avançou. Essa é a verdade. Avançou muito o setor de serviço. Esse se desenvolveu. E quem alavancou tudo isso? A agropecuária. O agronegócio. Esse alavancou. Mas o Brasil pode avançar muito mais. A hora que a gente começar a colocar a nossa indústria de transformação, começar a parar um pouco de exportar commodities, produtos primários e exportar mais os transformados, mais os produtos acabados. Nós vamos avançar muito mais. E esse negócio do Bolsonaro, isso é saudosismo. O Bolsonaro devia, sabe estar onde? Lá não sei aonde, sabe? Pescando, ele gosta de pescar. Vai pro Pantanal, Bolsonaro. Como é que você chamava o Bolsonaro, capitão? Capitão Cavalão. Quando ele saiu da AMAN, ele foi servir lá onde eu estava, lá na fronteira com o Paraguai, lá na 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sabe? E lá ele era magricelo, parecia um palito, né? E aí a gente chamou ele de Capitão Cavalão. Ele não era nem capitão, ele era tenente, tá? E ficou esse nome. Então, Capitão Cavalão, vai pescar. Para de ficar enchendo o saco. O governo agora é o Lula. Eu gosto do Lula? Eu não gosto também não, entendeu? Mas ele é o governo, cara. Sabe? Ele é o governo. Agora, a prefeita Márcia Rosa, ela é do PT, e nós falamos várias vezes aqui no Opinião Litoral que no discurso de vitória no segundo turno, no domingo à noite, lá na Avenida Paulista, o presidente eleito Lula usou a palavra reindustrialização, prefeita. E ele tem feito esse processo. O Zaidan falou, fez uma fala assim, que abrange tudo mesmo. É um investimento na indústria de base e na indústria de transformação. Exatamente. Não dá para a gente exportar commodities, é preciso agregar valor aos nossos produtos. Mas esse é o caminho que o Haddad tem desenvolvido muito bem, que é investimento na indústria de base e na indústria de transformação. Agora, com relação à questão do desemprego, o índice hoje de 7,8 é o menor desde 2015. E isso significa investimento, significa que o Estado, o governo investiu. Quando o governo sempre é o maior investidor. Por isso que o Lula abriu agora de 1º de outubro até o final de outubro, para todas as prefeituras do país, sem distinção de partido político, todas as obras que os prefeitos queiram fazer, ele quer que tenha canteiro de obras no Brasil inteiro, porque isso gera emprego, aumenta o consumo, diminui a inadimplência e faz
o Brasil crescer, faz o PIB crescer e crescer com desenvolvimento social, com partilha, né? Porque assim, essa da gente esperar o bolo crescer para dividir, a gente está esperando, eu estou esperando desde criança. Mas essa política de criação de emprego, ela sempre é mais do Estado do que da iniciativa privada. Então, o fomento à não economia... deveria ser, sabe? Mas, por enquanto, o Estado é o paizão. Agora, Zaidan, Paizão, parcerias, né? Zaidan, hoje ninguém faz sozinho, né? De indústria de base, indústria de transformação. Para Cubatão é muito importante a indústria de base, que é a vocação de Cubatão, né? Cubatão precisaria, sabe, ter um prefeito que retomasse o processo de reindustrialização de Cubatão. Cubatão foi o maior polo petroquímico da América Latina. Foi o primeiro, né? Começou e o primeiro. Lá. Hoje Cubatão parece uma cidade fantasma, Paulo. Sabe? Você não vê aquele pulsar as pessoas, sabe, vibrando, entendeu? Quando o Clemon sumiu, eu falei, vai mudar, porque o Ney, vou fazer o Ney vinha numa crescente. Não conseguiu se reeleger, assumiu o Clemon. Márcia Rossi era vereadora na época. O Clemon veio com o PINC, Porto Industrial Naval de Cubatão. Achei legal aquele projeto. Também vai ser um projeto de 8 anos, ele ficou 8 anos lá, fez nada também, sabe? Aí a Márcia Rosa entrou, deu uma pulsada, parece que voltou assim uma autoestima do povo de Cubatão, entendeu? Aí deu uma crescida, ela pegou também o governo do PT, governo federal do PT, e pegou a parceria. Aí entrou esse atual e esculhambou mesmo, aí caiu tudo. Tem novidade boa para Cubatão, de investimentos em indústria? Tem uma expectativa de investimentos de 4 bilhões de reais, né? 4 bilhões de reais, 3 na Petrobras, no processamento do diesel e do querosene de aviação, que é um grande investimento. Isso é investimento em infraestrutura, em logística, na veia, planta de produção. Isso vai fomentar muito a economia local. E tem o investimento também da Unipar, que eles querem investir naqueles eletrodos à base de mercúrio e substituir por uma outra, que são membranas, que do ponto de vista ambiental é mais sustentável. Carbocloro. A carbocloro, né? E esse é um investimento grande, mas muito especialmente um investimento de combustível verde, que é o hidrogênio verde. Exatamente. E o diesel verde, que está na planta e no projeto da refinaria, no projeto de 2024 a 2028. Zaidan, dá para ver que a professora Márcia Rosa é telespectadora da Cultura Litoral, porque a Cultura Litoral deu em primeira mão, no Opinião e no Jornal Litoral, esse investimento da Petrobras em Cubatão, 3 bilhões de reais, que é uma excelente novidade para o polo petroquímico de Cubatão. Aliás, a Cultura Litoral, Paulo, ela está na vanguarda. Ela veio para dar conteúdo de informação de qualidade para o povo da Baixada Santista, para o mundo, né? Porque a gente está em todas as mídias sociais, Insta, YouTube, Facebook, tudo. É isso aí. Twitter, o Opinião Litoral para mais um intervalo. Fica com a gente, porque a gente volta muito rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, a professora Márcia Rosa, participa como convidada hoje, e o Ribas Zaidan, que é engenheiro, contabilista, contador, administrador de empresas, economista, engenheiro, sindicalista. O Ribas Zaidan, que é comunicador, empresário daqui do Sistema Costa Norte. Zaidan, a professora falou do projeto do Lula, perguntando para os prefeitos quais são as obras necessárias, porque ele quer que cada cidade tenha um canteiro de obras. O morador de Santos está reclamando justamente do contrário, que tem muito canteiro de obra na cidade, né? Que é no Canal 1, é na entrada da cidade,
aquelas 3 vias que ligam a Conselheiro Nebias com a Ana Costa, a Mato Grosso, a Goiás e a Azevedo Sodré, estão todas em obras. A entrada da cidade... Inclusive do VLT. VLT espalhado pela cidade. E o prefeito Rogério sabe qual é a explicação dele? Porque muita obra também é muito transtorno. Ele diz assim, olha, nós recebemos os recursos e precisamos aplicar, senão a gente perde os recursos. Paulo, não se faz o omelete sem quebrar os ovos, né? Quer dizer, o prefeito tem toda a razão, está montando uma bela infraestrutura, acho que um dos melhores prefeitos que Santos já teve. Veio numa sequência, né, isso daí. Desde a década de 90, Santos veio numa crescente de prefeitos, né? E veio vindo, a Thelma, Davi Capistrano, Beto Massur, Papa, Paulo Barbosa, agora Rogério. Quer dizer, são prefeitos progressistas, sabe? Que veio no desenvolvimento de Santos. Tanto é que Santos hoje é uma das melhores capitais para se viver, trabalhar, morar, sabe? E o Rogério tem razão. Estou aqui babando nada, não. Eu estou vendo o que está acontecendo em Santos, sabe? Muito dinheiro, sabe? Os cofres do município com muito dinheiro, mais de 4 bi de orçamento, sabe? O orçamento crescendo violentamente, enquanto outros municípios têm orçamento caindo, o Santos está crescendo. Por quê? E o que ele faz com isso? Faz obras para melhorar a condição do santista. E Santos hoje atende a Baixada Santista inteira em muitos serviços. Sabe, Paulo? Tem muita gente que mora aqui e trabalha em outros municípios, por exemplo, São Paulo, por exemplo. Sabe, porque a qualidade de vida é boa aqui. Então, o povo santista fica, lógico, impaciente. Mas tenha paciência, essas obras vão terminar. Sabe, a hora que terminar, você vai falar, oh, graças a Deus, o VLT, eu saio da calçada da minha casa, pego o VLT e vou para onde eu quiser. Olha que tranquilidade. E outros serviços. Então, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. E o Rogério está quebrando ovos, cara. É isso, prefeita? Não é fácil mesmo você implementar várias obras. Eu percebo que a cidade de Santos, muito diferente de Cubatão, ela tem obras, mas são sinalizadas. Olha, entra por essa rua, desvia naquela. Em Cubatão nem isso. Tem um monte de obra, mas você entra, se dá de cara com a obra, vira para outra rua, não sabe onde sai, está uma bagunça. Agora, é muito difícil mesmo, são 4 anos o mandato. No primeiro ano, o prefeito está com o orçamento do governo anterior. No segundo ano, ele vai planejar e fazer o orçamento dele. No terceiro ano, ele está capitalizando obras e está colocando as obras na rua. Então, assim, na questão do cronograma e da temporalidade, é exatamente no terceiro ano que as obras acontecem. E que, como nós todos que somos gestores sabemos disso, há a necessidade de um planejamento mais eficaz, mais detalhado, para minimizar os impactos para a população, para que a população não rejeite coisas que serão boas para elas no futuro. É isso. Tem muita gente reclamando. Tem obra do VLT e tem obra do elevado na entrada da cidade. Foi emergencial a do elevado. Tem obra nas 3 paralelas, Mato Grosso, Goiás e Azevedo Sodré. Agora, da Rua Goiás foi em função de problemas da Sabesp. A da Mato Grosso também teve problema, a única planejada é da Azevedo Sodré. Agora, tem um ponto importante para ser falado. Quando tem recurso federal e recurso estadual, é porque tem projeto. Não é só a sintonia política que traz dinheiro federal e dinheiro estadual, é projeto também. Então tem que ter projeto. Credibilidade do governo. Exatamente. Liquidez do governo, do município, senão não tem. O Cubatão tem uma péssima notícia que é muito preocupante, que é o índice de mortalidade infantil. Ele bateu quase em 30 em 2022, já era o pior do século nos 9 municípios da Baixada. Em 2023, no primeiro semestre, quebrou a barreira desses 30. Como é que faz, hein? Bom, assim, é o maior indicador da história da região aqui, acho que desde que se começou
há 100 anos, né, prefeito? Que começou os indicadores aí. No ano passado, bateu em 29,11, ou seja, 29, quase 30 crianças. O aceitável pelas Nações Unidas é 10, né? É 10. E 10 é um indicador perseguido. A nossa região da Baixada Santista, e aí não só uma cidade, mas o conjunto das cidades, estão tentando chegar. Santos teve um indicador de 9 ponto alguma coisa agora, nesse primeiro em 2022, que alcançou esse indicador, né? Agora, o indicador de 29,11 em Cubatão já passou dos 30 agora. Não, a sinalização é isso mesmo, do Tribunal de Contas para esse primeiro semestre está em 32,74. Isso é escandaloso. Isso é vida das pessoas. Paulo, você me perguntou como é que faz isso. Isso se faz como? Se faz com cuidado mesmo, com apoio à gestante, com a busca ativa, saneamento básico, vacinação, que os centros de distribuição e captação de leite materno estejam funcionando. Então, assim, há um conjunto de medidas que você tem que estar funcionando para que você possa enfrentar essa questão. Lamentavelmente, a estrutura da saúde pública em Cubatão está desmontada. Se gasta uma fortuna lá, hein, prefeita, na saúde, hein? Gasta-se uma fortuna, mas não está faltando medicamento, não se faz exame, faz a consulta, mas não faz o exame, nem exame de sangue, não faz exame das mulheres, o exame de... Mamografia. Não, ultrassom, mamografia e tal. Eles estão tomografia. Eles estão fazendo o preventivo, não faz o preventivo da mulher, né? Então, eles estão fazendo os urgentes através do hospital e estão sem contrato de ambulância de remoção, sem contrato de laboratório, ou seja, o povo está desassistido e esse indicador do primeiro semestre de 32,74, que é um recorde de taxa recorde negativo de mortalidade infantil para a cidade de Cubatão, ele não sinaliza que será equilibrado, que será minimizado até o final do ano de 2023, muito pelo contrário. Agora, Paulinho, esses índices, eu tive dando uma olhada, ultrapassa muitos países da África, que tem os maiores índices de mortalidade infantil. Cubatão está se comparando a isso. Olha onde chegou Cubatão. Não, uma coisa assim. No fundo do poço, velho. Eu gostaria até de saber quanto é investido do orçamento de Cubatão, que é mais de 1 bi, em saúde. 1 bi, quase 1 bi 600, 1,5, né? Eu gostaria de saber, e para onde está indo esse dinheiro da saúde? Não é possível, cara. Porque... Cubatão tem pouco mais de 100 mil habitantes. No mínimo 15% aplicação em saúde, então de 1.600 seriam 240 milhões. Mas parece que eles aplicam mais de 20%, mais de 25% lá. Então, eles conseguem gastar mais e sem eficiência nenhuma, né? E esses dados que a gente está discutindo aqui, tanto quanto da saúde quanto da educação, não são dados que a gente inventou, dados que estão foi um recorte de alguma coisa. São dados apontados pelo Tribunal de Contas, né, Zaidan? Você sabe que hoje o Tribunal de Contas, ele não quer ver só se você gastou 25% em saúde, em educação, 15% em saúde, no mínimo. Mas aonde ele quer ver qual foi a eficiência do seu gasto. Exatamente. E a ineficiência do gasto em saúde e educação na cidade de Cubatão é escandalosa, digna de uma investigação muito bem apurada. Agora, nisso, Paulinho, eu quero aqui, eu sei que ele vai assistir, meu amigo Marco Bertagnoli, deputado federal, que foi indicado, aprovado pela Assembleia como conselheiro do Tribunal de Contas. Ele vai vir aqui, eu o convidei, ele vai vir aqui no Opinião. Vamos receber com muito prazer. Agora, Zaidan, eu observei a prefeita na tela, parece que ela está de vermelho, né, na tela. Mas aqui você vê que ela faz uma homenagem ao Outubro Rosa, que começou ontem, né? Outubro Rosa, né? Aqui, ó. A prevenção, na tela parece vermelho, não parece, Zaidan? Mas quem está aqui vê que é bem rosa,
que é uma... Eu ia ver... O Outubro Rosa de prevenção de problemas de das camisa mulheres. rosa também, viu? E aí assim, eu vivo, nasci, minha vida é em Cubatão, e eu vejo que as mulheres não conseguem fazer exame, né, para prevenir o câncer, né, o exame preventivo. Não tem exame, Zaidan não tem exame para isso na cidade de Cubatão, né? E agora também nesse mês de outubro é um mês que se comemora, de 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso, né? Porque a sociedade... Hoje é Dia do Idoso, né? É o nosso dia. Dia 1º. É o seu Hoje dia é ou o meu 2. dia, Zaidan? É o nosso, Não, né? Mas assim, é preciso pensar a sociedade para as pessoas mais idosas, e ainda não está sendo pensado isso, né, com o zelo e o cuidado que se precisa para atender a população mais idosa. Olha, hoje, 2 de outubro, dia do idoso foi ontem, hoje é o dia do anjo da guarda. As inspirações boas, a proteção, a ajuda, vêm realmente, a gente não pode dizer que são concretas, porque são energéticas, são do plano espiritual, mas são incontestáveis as ajudas que todos nós temos ao longo da vida, as inspirações boas pelo anjo da guarda. Então hoje, Zaidan, uma oração pelo anjo da guarda, né? Não esqueça do seu anjo da guarda hoje, Zaidan. Não, com certeza. E ele é bom. Meu anjo da guarda é a minha santinha, Nossa Senhora Aparecida. Eu nasci no mês dela, né? Que a gente comemora dia 12. Então, professora Márcia Rosa, obrigado pela participação aqui, no Opinião Litoral. Ribas Zaidan também pelos comentários, pelas análises. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que começou a semana acompanhando a gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.